Olá a todos e bem-vindos a uma das narrativas mais inspiradoras e transformadoras da Bíblia, a história de José do Egito. Sua vida é um testemunho vívido da soberania de Deus, da fidelidade em meio à provação e da capacidade de um homem de influenciar o destino de nações inteiras. José, um dos 12 filhos de Jacó, nasceu de Raquel, a esposa amada, e seu nome, José, que significa que o Senhor acrescente, já carregava uma promessa de futuro e prosperidade. Neste vídeo, vamos mergulhar na extraordinária jornada de José, desde os campos de Canaã até o palácio do faraó. Exploraremos como sua fé inabalável em Deus o guiou através de traições, escravidão e prisão, culminando em sua ascensão como governador do Egito. Veremos como sua administração sábia não apenas salvou o Egito, mas também alimentou o mundo conhecido da época, preservando a linhagem de Israel e demonstrando o plano providencial de Deus. Prepare-se para descobrir as profundas lições de liderança, perdão e fé que a vida de José nos oferece. A história de José começa com um cenário familiar complexo. Filho de Jacó e Raquel, José era o filho favorito de seu pai, o que se manifestava na famosa túnica de muitas cores que Jacó lhe deu. Além disso, José tinha sonhos proféticos, onde ele e seus irmãos se curvavam diante dele, o que só aumentava a inveja e o ressentimento de seus irmãos mais velhos. Esses sonhos, embora divinamente inspirados, foram mal interpretados e se tornaram a faísca para a tragédia que se seguiria. Um dia, enquanto José procurava seus irmãos nos campos, eles o agarraram, planejaram matá-lo, mas acabaram por vendê-lo a uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito. Para encobrir o crime, mancharam a túnica de José com sangue de animal e a apresentaram a Jacó, que lamentou profundamente a suposta morte de seu filho. Assim, José, o jovem sonhador, foi levado para uma terra estrangeira, como escravo, sem saber que esse era o primeiro passo de Deus para cumprir seus propósitos grandiosos. Essa fase da vida de José nos ensina sobre a dor da traição e a aparente injustiça da vida. No entanto, é crucial notar que, mesmo em meio à adversidade, a presença de Deus estava com José, preparando-o para os desafios futuros e moldando seu caráter. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar de sua condição de escravo, o Senhor estava com José e ele tornou-se um homem próspero. A bênção de Deus sobre José era tão evidente que Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. José demonstrou integridade, diligência e sabedoria em tudo o que fazia, ganhando a confiança de seu senhor. No entanto, sua fidelidade foi testada de forma severa. A esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzi-lo repetidamente. José, com sua integridade inabalável, recusou-se, declarando: "Como poderia eu, então, cometer algo tão mau e pecar contra Deus?" Sua recusa resultou em uma falsa acusação e, consequentemente, na prisão. Mais uma vez, a injustiça o atingiu, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Na prisão, José continuou a demonstrar sua fé e seus dons. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que também estavam presos. Suas interpretações se cumpriram, mas o copeiro, ao ser restaurado à sua posição, esqueceu-se de José por 2 longos anos. Esta fase da vida de José é um poderoso lembrete de que a fidelidade a Deus nem sempre resulta em recompensas imediatas, mas a providência divina opera nos bastidores, preparando o caminho para o cumprimento de seus planos. Após 2 anos na prisão, a oportunidade de José finalmente chegou. O faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em seu reino conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. José foi rapidamente tirado da prisão e levado à presença do faraó.
Com humildade, José declarou: "Não está em mim. Deus dará uma resposta favorável ao faraó." José interpretou os sonhos do faraó como uma profecia de 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome severa em toda a terra. Ele não apenas interpretou os sonhos, mas também propôs um plano estratégico: nomear um homem sábio e competente para supervisionar a coleta e o armazenamento de 1/5 da colheita durante os anos de fartura, a fim de preparar o Egito para a fome iminente. Impressionado com a sabedoria e o discernimento de José, o faraó o nomeou governador de todo o Egito, colocando-o em segunda posição, apenas abaixo dele. Aos 30 anos de idade, José, o ex-escravo e prisioneiro, ascendeu ao poder, recebendo um anel de sinete, vestes de linho fino e um colar de ouro. Ele casou-se com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Durante os 7 anos de fartura, José viajou por todo o Egito, implementando seu plano e armazenando quantidades colossais de grãos, como a areia do mar. Sua administração eficiente e previdente foi a chave para a sobrevivência do Egito e de muitas outras nações. Quando os 7 anos de fartura terminaram, a fome atingiu não apenas o Egito, mas todas as terras vizinhas. O Egito, sob a sábia administração de José, era o único lugar onde havia alimento. Pessoas de todas as nações vinham ao Egito para comprar grãos, e José abria os armazéns, vendendo-lhes o necessário. Assim, José não apenas salvou o Egito, mas literalmente alimentou o mundo conhecido da época. Foi nesse contexto que seus próprios irmãos, sem reconhecê-lo, vieram ao Egito em busca de alimento. Eles se curvaram diante dele, cumprindo os sonhos proféticos que José tivera anos antes. José os testou, observou seu arrependimento e, finalmente, revelou sua identidade em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Em vez de vingança, José ofereceu perdão e consolo, declarando: "Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós." José trouxe toda a sua família, incluindo seu pai Jacó, para morar na terra de Gósen, no Egito, onde foram providos e protegidos durante os anos de fome. Sua vida é um testemunho poderoso de que Deus pode usar as circunstâncias mais difíceis e as intenções malignas dos homens para cumprir seus propósitos de bem, transformando o mal em bênção e a dor em redenção. A família de Jacó, que se tornaria a nação de Israel, foi preservada através da providência de José. A história de José do Egito é muito mais do que uma narrativa de ascensão e sucesso. É uma profunda lição sobre a fidelidade de Deus e a importância da integridade humana. José nos ensina que, mesmo quando somos injustiçados, traídos ou esquecidos, Deus está conosco, trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Seu exemplo de liderança, marcado pela sabedoria, previdência e compaixão, salvou uma nação e o mundo da fome. Sua capacidade de perdoar seus irmãos, reconhecendo a mão de Deus em todas as suas provações, é um modelo de reconciliação e graça. A vida de José é um lembrete de que nossos sofrimentos podem ser parte de um plano maior de Deus para nos usar de maneiras que jamais imaginamos, para abençoar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Que a história de José nos inspire a confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias, a manter nossa integridade em meio à tentação e a estender o perdão àqueles que nos feriram. Que possamos, como José, ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer vida e esperança a um mundo necessitado. Que a glória seja sempre de Deus.